Olá! Você sabia que existe um tipo de arritmia que pode atrofiar seu cérebro, dilatar seu coração, além de ser uma causa frequente de derrames e demência? E pior, ela pode ser silenciosa. Além de ser uma arritmia que pode fazer um grande estrago à sua saúde, ela é muito frequente. Só para você ter uma ideia, ela é a arritmia mais comum em idosos. Quem tem mais de 60 anos tem um risco de 5% de ter essa arritmia, subindo com a idade. Acima de 80 anos, ela pode chegar a 20%. E não é só em idosos. Já atendi grávidas, jovens e pessoas de meia idade passando mal por causa dela. Mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa arritmia. Por isso, preste atenção! Até agora eu não vi ninguém no YouTube dar devida ênfase a essa patologia. Então, nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre essa arritmia que pode até matar. O que leva você a ter esse problema? Qual a sensação? Quais os sintomas você pode sentir? Porque é uma arritmia preocupante e você vai fazer um teste para ver se detecta ou não essa arritmia em si mesmo. E claro, vou dar as 10 dicas de como você pode se proteger dela. Então, fica até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações e espalhe esse conhecimento para o maior número de pessoas via WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilha aí e me conta, você sofre de arritmia ou acha que sofre? Cuida bem da sua saúde? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O que é arritmia? A arritmia é quando seu coração foge do seu ritmo cardíaco normal. Normalmente o coração bate em um ritmo regular, coordenado, para bombear o sangue de uma forma eficiente para o resto do seu corpo, levando oxigênio, energia, nutrientes. Se o seu coração sai do ritmo normal, isso é arritmia. Qual arritmia é essa que eu falei, que causa derrame, demência, coração fraco e todos os outros estragos que eu citei? Fibrilação atrial. Não sei se você já ouviu falar em fibrilação atrial. Se nunca ouviu, deveria ter ouvido. A fibrilação atrial é uma alteração do ritmo cardíaco que afeta as câmaras superiores do coração, os átrios. Se você for lembrar de sua aula de biologia, os átrios jogam o sangue para os ventrículos e os ventrículos bombeiam o sangue para os pulmões, o ventrículo direito, ou para o resto do corpo, o ventrículo esquerdo. Na fibrilação atrial, os átrios não bombeiam direito, por isso fibrilação atrial, de átrios. Eles saem de um bombeamento coordenado e começam a ter contrações irregulares e descoordenadas, como se fosse um saco de minhocas. Como os átrios não se coordenam de uma maneira eficaz, isso leva a acúmulo de sangue dentro dos átrios. E o que acontece se o sangue fica parado lá? Se você pensou que o sangue vai se coagular, sim, você acertou. Essa falta de coordenação pode formar um trombo lá dentro do seu átrio. E esse trombo é problemático. É ele que pode dar um derrame, porque ele se desprende do átrio e vai direto para a sua cabeça, bloqueando o fluxo de sangue para o cérebro, dando um AVC isquêmico, um derrame isquêmico. Mas às vezes, os átrios podem soltar vários pequenos êmbolos, causando demência, esquecimento, e você achando que é esquecimento normal da idade. O que você pode sentir se tiver fibrilação atrial? Muitas pessoas são assintomáticas, não sabem que tem essa arritmia. Vivem uma vida normal até ter um derrame, até começar a perder a memória. Isso é muito perigoso, porque essas complicações a gente consegue prevenir com o tratamento correto. Para dificultar mais, tem pessoas que têm essa arritmia o tempo todo, de forma permanente ou persistente. Então os átrios quase sempre ou sempre estarão fora do ritmo. E outras, que são a grande maioria, tem essa arritmia só de vez em quando, que a gente chama de fibrilação atrial paroxística. Mesmo de vez em quando, ela é perigosa. Ela pode te dar derrame, pode te dar demência. É importante descobrir e tratar corretamente. Mas tem pessoa que sente alguma coisa quando está com fibrilação atrial? Sim, muitas pessoas sentem quando estão com fibrilação atrial. Isso é bom, porque essa pessoa vai procurar um médico, vai procurar ajuda, ela vai notar que está com esse problema. Quais os sintomas de fibrilação atrial? Número 1, disparado, palpitações. Ela sente os batimentos cardíacos acelerados, coração mais rápido, batimentos mais fortes ou falhas dos batimentos. Sendo que o coração está batendo estranho, uma pulsação irregular. Outro sintoma é fadiga. A pessoa sente uma falta de energia, um cansaço o tempo todo. Essa fadiga pode variar de intensidade e duração de pessoa para pessoa.
Como os átrios do coração não contraem de uma forma coordenada, então vai cair a força do seu coração vai bater com menos eficiência e comprometendo a entrega de oxigênio, nutrientes aos tecidos e também de limpeza pelos seus órgãos, como rins e fígado. Tem pessoas que têm falta de ar, o coração acelera muito rápido quando sobe uma escada, quando vai varrer o quintal da casa, sente dificuldade de respirar, coisa que ela não sentia antes. Tem que ficar atento, pode ser fibrilação atrial. Tem pessoas que sentem tontura, uma vertigem, até chegando a cair por falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. E tem outras que sentem dor no peito, um desconforto no peito, porque o ritmo fica irregular, ou mesmo angina, porque às vezes o coração fica mais acelerado e já há uma obstrução de uma das artérias coronárias. Novamente, ter sintoma é bom porque o paciente vai procurar ajuda. Se você sente isso, é importante você comunicar isso para o seu médico para ver se essa arritmia específica que você está sofrendo. O que causa fibrilação atrial? Número 1, idade. Como eu falei, quanto mais a pessoa envelhece, maior o risco. Mas também pressão alta aumenta o risco, porque a hipertensão sobrecarrega o coração, alterando estruturalmente o átrio. Quem já sofre de alguma doença cardíaca, como aquelas pessoas que já tiveram infarto, insuficiência cardíaca, pessoas com problemas nas válvulas cardíacas, pessoas que têm problemas nos pulmões, aquelas pessoas que já fumaram, pessoas que tiveram embolia pulmonar, apneia obstrutiva do sono, que tem bronquite crônica, enfisema, quem tem problemas de tireoide, tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. A genética também pode estar envolvida. Pessoas com fibrilação atrial na família podem aumentar a predisposição individual. Mas também seu estilo de vida conta. Se você bebe muito álcool, então álcool aumenta risco. Tanto que tem uma síndrome chamada Holiday Heart, que foi descrita em pacientes saudáveis que enchiam a cara em final de semana, em uma folga do trabalho, e chegavam ao pronto-socorro com arritmia, especificamente a fibrilação atrial. Sedentarismo aumenta o risco. Estresse intenso aumenta o risco. Obesidade. Quais os riscos e complicações da fibrilação atrial? Eu já falei, mas vale a pena reforçar a fibrilação, mesmo a fibrilação atrial paroxística, aquela que dá de vez em quando, pode levar a um derrame, um acidente vascular cerebral, porque o trombo, o coágulo que estava dentro do átrio, pode ocluir uma das suas artérias cerebrais, e o derrame normalmente é um derrame importante. Eu vou deixar o card sobre derrame no final do vídeo. Vale a pena assistir. A fibrilação atrial aumenta 5 vezes o seu risco de ter um derrame. Então é muito. Eu tive um paciente que teve um derrame na artéria que irriga o olho, ficou cego por causa da fibrilação atrial. Tem um paciente que teve sequela da fala, de movimentos, de memória por causa da arritmia. Mas é só derrame? Não. O coração pode ficar fraco por causa disso, causando uma taquicardiomiopatia, levando o coração a dilatar. Pode causar um edema agudo de pulmão, se o coração dessa pessoa já era fraco e começou a ter fibrilação atrial. Pode causar demência. Em pessoas recém-diagnosticadas com fibrilação atrial, tem 13% maior risco de demência por causa de infartos cerebrais subclínicos. A pessoa não estava sentindo que estava tendo microderrames, mas pode sim não ter demência e problemas de pensamento, de memória, de função executiva, de aprender coisas novas, de concentração, de tomar decisões. Então um velhinho que está declinando a memória abruptamente pode estar com fibrilação atrial. Pode também dar embolia pulmonar, o trombo, em vez de ir para o cérebro, vai para o pulmão. Ou embolia sistêmica, bloqueando uma artéria do pé, da mão, da perna, pode levar a amputação. Por tudo isso, dados epidemiológicos indicam que fibrilação atrial está associada ao aumento significativo de mortalidade a longo prazo. Como o médico descobriria que você está com fibrilação atrial? Um simples eletrocardiograma já pode fechar o diagnóstico. Claro, tem casos que só de auscultar eu já percebi que o paciente estava com fibrilação atrial, porque os batimentos estavam totalmente fora do ritmo. Mas como eu falei, tem pessoas que têm a fibrilação atrial só em alguns momentos. Então, um eletro não ajudaria muito. Precisaria de um Holter, de um Looper, ou mesmo de um relógio como o Apple Watch ou Samsung Watch, que detectam a fibrilação atrial com muita precisão. Pena que são caros, mas já havia alguns casos de pacientes que detectaram que estavam com fibrilação atrial por causa de um desses relógios. Recentemente eu atendi um caso de um jovem que falou: ó, meu relógio está pitando, dizendo que eu estou com fibrilação atrial. E eu descobri que era por causa da tireoide. Bem interessante essa tecnologia nova. Mas às vezes não precisa de um smartwatch.
você mesmo pode fazer o teste. Vamos fazer o teste agora e no final do vídeo eu vou dar as dicas de como prevenir que você tenha fibrilação atrial. Vamos fazer o teste. É bem simples. Olha, você só precisa dos seus dedos. Coloque o segundo e terceiro dedo da mão direita na borda do pulso esquerdo. Deslize os dedos um pouquinho para o meio do punho até encontrar o pulso. Sentir a pulsação do seu coração. Você não precisa contar a pulsação. Se quiser contar, pode contar. Também ajuda. Você cronometra 15 segundos e multiplica o que achou por 4. Por exemplo, você sentiu 19 pulsações nesses 15 segundos. Então sua frequência cardíaca está 76 batimentos por minuto, que é normal. O normal é entre 50 e 100 ou 60 e 100. Se estiver muito acelerado, 115 batimentos, pode ser que você esteja com fibrilação atrial. Pode ser, mas o mais importante é lembrar que verificar o ritmo, não só a frequência cardíaca. Em vez de contar as batidas, verifique se há um ritmo constante e regular. Tum, tum, tum. Vá com calma. É regular o seu ritmo ou está aparecendo um samba? Uma hora bate, depois bate 2, 3 batimentos mais rápido? Depois volta a ficar mais lento? Se estiver todo fora de ritmo, realmente você pode estar com fibrilação atrial. Mas lembre-se que o diagnóstico é feito pelo eletro. No eletrocardiograma está lá, os batimentos desorganizados. Então, vamos às dicas para reduzir o teu risco de fibrilação atrial, ou se você já teve uma fibrilação atrial, reduzir a sua recorrência. 10ª dica, pare de beber ou reduza drasticamente o álcool. Como eu falei, o álcool é gatilho para seu átrio sair do ritmo. 9ª dica, perca peso se você estiver com sobrepeso ou obesidade. Existe uma associação forte entre obesidade e fibrilação atrial. Temos um estudo australiano que mostrou que perder 10% do peso reduziu em 6 vezes a chance de recorrência da fibrilação atrial. 8ª dica, para reduzir seu risco de fibrilação atrial, corte o fumo. Sabemos que o tabagismo aumenta a chance de recorrer à fibrilação atrial em quase 40%. Além disso, o cigarro detona com o seu pulmão, que é uma causa dessa arritmia. 7ª dica, mantenha sua pressão sob controle. Uma pressão elevada aumenta seu risco de fibrilação atrial. Qual é a sua pressão arterial? Afira aí e escreva aí embaixo. 6ª dica, coma de forma mais saudável, coma comida de verdade, especialmente frutas e verduras. Elas reduzem seu risco de hipertensão ou controlam melhor sua pressão, mantém seu peso mais adequado, sem falar nos antioxidantes e nutrientes que você estará ingerindo e protege seu organismo contra os danos causados pelos radicais livres. 5ª dica, tenha um sono restaurador. Descubra se você tem apneia do sono ou roncos. Seu marido ou esposa reclama? Tente consertar isso. Procure um especialista do sono. 4ª dica, para reduzir a sua chance de fibrilação atrial, reduz o estresse. O estresse produz adrenalina, que aumenta palpitações, inclusive o risco de arritmia como fibrilação atrial. Certos de pessoas que você gosta, que te faz bem, também meditação, yoga ou outros tipos de relaxamento também podem ajudar. 3ª dica, pratique exercícios físicos. Atividade física reduz o risco de fibrilação atrial. Mas tem um estudo norueguês que mostrou que o HIIT, o treino de alta intensidade, ajuda ainda mais. Converse com seu médico e veja se você está apto para um treino de alta intensidade. Mas mesmo a recomendação de 150 minutos de atividade física moderada por semana, vale aqui. 2ª dica, tenha certeza que sua tireoide está funcionando corretamente. Nem de mais, nem de menos. Qualquer um dos dois aumenta seu risco de fibrilação atrial. E 1ª dica, para reduzir seu risco ou a recorrência de fibrilação atrial, tome seus remédios corretamente. Se você tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, é bom que todas as suas patologias estejam bem controladas. Se você tem arritmia, tome antiarrítmico que seu médico prescreveu. E se tem fibrilação atrial, o seu médico receitou anticoagulante. Agora você já entendeu por quê. O anticoagulante vai ajudar a prevenir coágulos sanguíneos dentro do seu átrio, vai reduzir efetivamente seu risco de derrame e de demência. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espalhe esse conhecimento para seus grupos. Não fique com esse conhecimento só com você. O AVC hoje é a principal causa de morte no Brasil e a fibrilação atrial é um grande causador de derrames. Enviando esse vídeo para as outras pessoas, você estará ajudando a protegê-las contra o derrame. E eu sei que até hoje a fibrilação atrial não é divulgada como deveria. O objetivo do nosso canal é melhorar a saúde das pessoas. Então ajuda a divulgar. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre derrame. Outro, 10 incríveis alimentos que limpam seus vasos sanguíneos. E outro,
Terceiro, 10 benefícios quando você caminha todos os dias. Será que vale a pena caminhar? Meu nome é André Vamber, cardiologista. Esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!